Você que está assistindo pelo YouTube ou pelo DVD, somos da Igreja Cristã Nova Vida em Santo Cristo. Que Deus te abençoe. Queridos, vamos abrir em Efésios, capítulo 1, algo que o apóstolo Paulo nos fala e que traz segurança ao nosso coração, traz assim uma certeza de que somos de Deus, de que o Senhor está no controle da nossa vida. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos ler Efésios capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 11. Paulo vem falando aqui sobre, desde o início do capítulo, sobre a escolha e o selo que o cristão tem. Então ele diz aqui, Efésios capítulo 1, a partir do verso 11, Paulo diz aqui: nele é Jesus, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Amém? Amém. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Pai amado, tua palavra é maravilhosa. Amém. Tua palavra nos conforta, nos alegra, nos corrige. Tua palavra, Senhor, nos alimenta. Que nesta manhã seja assim, para a honra e glória do teu nome. Amém. Podeis sentar. Quando nós lemos a palavra, nós percebemos e aprendemos que Deus sempre revelou o seu desejo, a sua vontade de ser rei do seu povo, de ser senhor do seu povo. Deus sempre quis formar um povo que fosse o seu santuário e que fosse um povo que pertencesse somente a Ele, que fosse dele. Nós vemos Jacó, quando os seus filhos atacaram Siquém e as mulheres e crianças de Siquém vieram morar no meio de Israel, Jacó mandou que todos destruíssem os seus ídolos, as suas argolas, tudo aquilo que fosse de outro Deus. Porque o desejo de Deus é formar um povo que fosse exclusivamente seu, um santuário, morada do Altíssimo. Deus ainda continua querendo ser rei do seu povo. Amém. Aleluia! Amém. Então ele revelou a sua vontade ao seu povo. Deus desejou guiar o seu povo. Deus desejou apacentar. Apacentar é tratar, é cuidar, é zelar. Assim como o pastor apacenta o seu rebanho, as suas ovelhas. Então, se tem carrapato, ele tira. Se ela está ferida, ele coloca óleo, ele cuida, ele trata, ele leva aos pastos verdejantes, ele leva às águas tranquilas as suas ovelhas, porque ovelha tem pavor de
de água corrente. Então, tem que ter, se fosse eu cuidar de um rebanho de ovelha, eu não sei, acho que ia matar todas elas. Tem água ali, leva para o rio. Mas não pode. Não é? Então, apacentar as suas ovelhas. E isso, querido, saber disso é muito bom. Traz paz ao nosso coração. Traz tranquilidade ao nosso coração. Sabendo que Deus quer cuidar de nós, quer nos apacentar. Isso nos dá segurança. Saber que Deus tem poder, que Deus tem autoridade para nos guiar a toda a verdade. Saber que neste mundo tenebroso, nesse mundo que jaz no maligno, esse mundo que vai ser destruído um dia, nós estamos seguros. Nós temos Deus por nós. Nós sabemos o que nos aguarda. Nós sabemos qual será o nosso futuro com Deus. Aleluia! Isso nos dá tranquilidade no nosso coração. Eu sou de Deus. Deus está me guiando. Deus habita em mim. O seu Espírito está em mim. E Paulo nos dá uma palavra, então, que traz segurança ao nosso coração. E Paulo diz que o Evangelho é a palavra da verdade, e essa palavra nos dá salvação. Veja Efésios, abra de novo aí, capítulo 1, versículo 13. Paulo diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir o que eu acho. Não é ouvir uma filosofia humanista. Não é eu chegar aqui e falar qualquer bobagem. Não é? Falar de política ou trazer uma filosofia humanista. Não, é trazer a palavra de Deus, a palavra da verdade. Então a fé vem pelo ouvir. É por isso que a igreja tem a missão de pregar o Evangelho, porque é pelo ouvir que a pessoa crê. Ouvir o certo, né? Ouvir a mensagem da parte de Deus. É pelo ouvir. Eu preciso ouvir. Quer ter fé? Tenho que ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ler a palavra de Deus, me interessar pelas coisas de Deus. Não é que se tiver um culto, hoje não teve a pregação. Não é isso. Essa igreja, não, a gente pode fazer um culto de louvor, mas a palavra de Deus é pregada até através dos hinos. Amém, querido? Amém. É claro que nós temos que dar toda a prioridade à ministração da palavra. Mas se um dia tiver um culto aqui e for só oração, for só quebrantamento, for só louvor, ou for só júbilo, alegria, não quer dizer que a igreja está desprezando a palavra de Deus. Tá certo? Então, presta atenção aqui. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, que é o Evangelho da vossa salvação. Aleluia! Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Para ser salvo, eu preciso crer no Evangelho. É por isso que a igreja prega. É por isso que quando eu digo igreja, eu digo cada membro, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá onde você está, você é um missionário do reino dos céus. Você está pregando muitas vezes de boca fechada, mas as pessoas estão vendo o teu comportamento. E fulano não chega atrasado no trabalho, fulano faz tudo certinho, fulano se esmera, se esforça para fazer o melhor. Isso é testemunho.
Agora, se eu for um crente, e aquele crente ali, ele chega sempre atrasado no trabalho, e ele não faz, o chefe fala uma coisa, ele quer fazer outra, ele discute com todo mundo, aí é péssimo testemunho. Oxalá você tenha dado bom testemunho. Amém? Amém. Aleluia. Porque às vezes de boca fechada, mas as pessoas estão nos observando, e isso é testemunho. Isso é testemunho. Então, Paulo nos dá aqui uma palavra que nos traz essa segurança, essa certeza. Para ser salvo, eu preciso ouvir, eu preciso crer. A Bíblia diz assim, quão formosos são os pés dos que anunciam a palavra de Deus. As boas novas, as boas notícias, não é? O Evangelho. Então, quão formosos são os pés, ou seja, a vida, o caminhar daquela pessoa que anuncia as boas novas do Evangelho, do reino de Deus. Para ser salvo, então, eu preciso ouvir, eu preciso crer. Lá em Colossenses, Paulo diz que o Evangelho é a palavra da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Evangelho é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Nós temos Evangelho por aí, segundo Allan Kardec, segundo o Espiritismo e outros Evangelhos, porque Evangelho significa boas novas, mas o Evangelho de Jesus é o verdadeiro. Amém. É a boa nova. Se você crer nesse Evangelho, você pode descansar, você está seguro nas mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Está seguro. Todo aquele que crê, Paulo diz, vamos voltar lá para Efésios. Todo aquele que crê, Paulo diz que esta pessoa foi selada com o Santo Espírito da promessa. Versículo 14 diz assim, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Todo aquele que crê nessa palavra, no Evangelho da verdade, na palavra da verdade, é selado. Que coisa esquisita é essa, hein? Um selo. Quando você vai para o correio, você coloca o selo, né? Naquele tempo, um selo significava propriedade. Então, as pessoas colocavam lá uma cera na carta e selavam. Quando Jezabel quis matar Nabote para dar a sua vinha ao rei Acabe, o rei Acabe estava lá todo triste. Aí Jezabel chegou e falou, por que você está assim? Eu pedi Nabote para me vender a vinha dele, ele disse que não vai vender. Aí ela, fica tranquilo, eu resolvo isso, sem vergonha. E ela escreveu carta, e pegou o sinete do rei e selou como se fosse ele, mandando cartas para algumas pessoas, para que convocasse homens vadios, bandidos, para que blasfemasse contra Nabote, para que ele pudesse ser apedrejado. E aí, ele morreu apedrejado, falaram mentira a respeito de Nabote, e ele morreu apedrejado, e Acabe foi lá para a vinha dele. Só que Acabe, quando estava lá, chega o profeta Elias e lhe repreende. Então, um selo significava propriedade. Quem morou em roça aqui? Né? Tinha boi lá, o cavalo, aí tinha aquela marca no cavalo de uma letra do dono, né? Eles pegavam aquilo no ferro, botavam na fogueira, na brasa, quando estava bem quente, encostava lá no boi, né? Para marcar propriedade. O que acontecia quando na lei
dizia que quando o escravo, ele era livre, mas ele falava, eu gostei tanto do meu amo, do meu dono, eu quero ficar aqui. O pastor Walter até falou isso semana passada. Eu quero ficar aqui, eu quero morar aqui, eu quero ser escravo para sempre do Senhor, porque o Senhor é muito bom para mim. Então ele furava a orelha. E aquele ali é escravo de orelha furada. Ele agora está ali com o dono dele para sempre, por amor. Mas também significava, olha, agora eu tenho um dono, eu me submeto por amor a esse dono. Então o selo era símbolo de posse, não é? De posse. E a presença do Espírito Santo na vida do crente é a garantia desse selo, dessa salvação. Diz aqui Paulo que o Espírito é o penhor. O que é o penhor? É um depósito. Você, quando vai comprar alguma coisa, você dá de entrada alguma coisa, dá uma quantia de entrada, não é verdade? Antigamente você dava a entrada e depois, ou ainda hoje, né? Depois eles levam em casa. Mas é a garantia que você quer aquele produto. É a garantia. Eu fui fazer alguns carimbos lá do trabalho, e aí a pessoa tem que dar uma entrada. É a garantia que você vai voltar para pegar aquele produto. Não é verdade? Se você não der entrada, aí você desiste, não vou pegar não. Mas você dando a entrada é a garantia que você vai voltar. Então penhor, digamos assim, é um depósito, é a entrada. E a Bíblia diz, Paulo diz que o Espírito Santo que habita em nós é o penhor. Ou seja, somos de Deus e Ele vai voltar para nos buscar. Amém. Aleluia! Diga, meu irmão, você é de Deus. Ali embaixo canta uma música, você é de Deus e nessa verdade pode se apossar, não é? Então, ele diz, deixa eu voltar lá, que esse tempo aqui está falando, toda hora tirando, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate, versículo 14 de Efésios 1, até ao resgate da sua propriedade. Quando você deixa um penhor, você depois vai lá resgatar aquele produto. Então Paulo traz esta ilustração, dizendo que o Espírito Santo em nós é o penhor. Então, é a garantia de que Deus vai voltar para buscar o que é seu. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus! Vai buscar. Assim como você vai comprar um móvel e eu tenho que tirar, limpar aqui, né? Você comprou uma máquina de lavar, aí eu tenho que tirar a velha, tenho que arrumar, tenho que limpar aqui, e você prepara o ambiente para receber um móvel novo. A Bíblia diz que Jesus está preparando morada. E quando tudo estiver pronto, Ele virá buscar. Amém. Aleluia! Amém. Isso nos conforta. Isto nos dá paz, porque nós sabemos quem somos, sabemos que viemos de Deus, porque Deus nos criou, e sabemos também para onde vamos. Aleluia! Somos de Deus. Somos de Deus, isso nos basta, isto alegra o nosso coração. Então o Espírito é o penhor, e com isso nós sabemos que a nossa salvação está garantida. Aleluia! O selo de Deus em nós, que nada mais é, ou tudo é o Espírito Santo de Deus em nós, significa 4 coisas. Primeiro, nos dá segurança. Nós estamos seguros, não precisamos nos preocupar. Vamos ver aqui Daniel. Abre em Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel 6,
versículo 17. Olha só o que diz aqui. Achamos? Foi trazido, isso aqui quando Daniel foi colocado na cova dos leões, aí diz assim, ó, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Daniel, ele foi punido só porque ele orava 3 vezes ao dia. Não é? Nós estamos acostumados a pessoas serem presas porque são bandidas, assassinas, mas tem muita gente ao redor do mundo, o mundo muçulmano, pessoas porque creem em Deus, estão sendo punidas. Só porque servem a Deus, só porque tem uma Bíblia, estão sendo punidas. Não é? Esses dias na internet eu vi a foto de uma igreja incendiada num país muçulmano. Só porque estavam lá adorando a Deus, eles são muçulmanos, não admitem que pessoas querem servir a Jesus. Então Daniel servia a Deus e por isso aqueles homens tinham inveja dele e determinaram que ninguém pedisse nada a outro Deus ou a ninguém a não ser ao rei. E o rei vaidoso gostou desta ideia. E quando soube que Daniel estava orando, Deus então mandou trazê-lo e o colocou numa cova e diz aqui, selou com o seu anel. Deve ter colocado lá uma massa e colocou lá o seu anel. Você já viu algum lugar que está lacrado e não pode entrar? Nesses dias aí nós temos visto muitas boates sendo fechadas, teatro, e aí colocam lá, o governo coloca lá um papel, né? E ninguém pode violar aquele lugar, porque está lacrado, né? Com a autoridade governamental. Assim também, eles colocaram uma pedra, devem ter colocado lá uma cera, uma massa, e estava lá o anel do rei, a marca do anel do rei. Então quem se aproximasse, Daniel está lá, vamos tirá-lo. Mas o rei selou, o rei determinou, se tem aqui o anel do rei, ninguém pode violar, ninguém pode mexer. Então, ou seja, estava decretado, Daniel não podia sair dali, o anel do rei garantia isso. Então, essa certeza, essa segurança. Então, querido, o Espírito Santo, esse selo, nos dá essa segurança também. Nós somos invioláveis. Diga aí, meu irmão, ninguém pode mexer contigo. No reino espiritual, está frio aí? Vamos desligar um pouco, não? No reino espiritual, nós estamos selados. Amém. E o povo ali de Santo Cristo tem a marca do Cordeiro. O povo ali de Santo Cristo tem a marca do sangue. Se lembra, quarta-feira eu preguei sobre Raabe, de uma mulher prostituta, se tornou o tataravó do rei Davi. E o seu filho, que era Boaz, se casou com Ruth, era muito rico, porque Raabe se casou com um príncipe de Israel, Saul. Olha o que Deus pode fazer. Deus faz milagres, não é? Minha vida está assim, está assado. Numa piscar de olhos, se você for fiel a Deus, Deus pode fazer milagres na sua vida. Porque a cidade lá estava decretada por Deus que a cidade seria destruída. Mas Raabe aproveitou a única chance que Deus deu a ela. Às vezes Deus dá uma chance para um, 2 para outro, 3 para outro, 4 para outro, mas Deus dá chance. Para Raabe foi uma chance só. E ela aproveitou. Olha, se você colocar esse cordão aqui, escarlate, no muro, na tua janela, quando nós chegarmos aqui para destruir a cidade, nenhum dano lhe causará. E ela acreditou. E ela escondeu os espias. E a Bíblia elogia Raabe por causa desse ato de fé e coragem.
se casou com um príncipe, de prostituta se casou com um príncipe de Israel. Teve Boaz, que foi um homem rico, se casou com Ruth. Olha só a bondade de Deus, não é? Deus pode, a pessoa às vezes tem um coração sujo, a pessoa às vezes está no pecado, mas só Deus vê o coração, não é? Só Deus vê o coração, só Deus sabe como está aquele coração. Às vezes a gente varia, aquela ali não presta, aquela ali pegou o marido da outra, aquela ali fez isso, mas Deus sonda a mente e o coração, e só Deus. Por isso a gente não pode acusar ninguém, né? A gente não pode acusar ninguém, porque Deus vê o coração. A nossa missão é orar e interceder. E não é fácil. É mais fácil acusar e falar. Mas Deus nos chama para orar e interceder. Então, vamos voltar aqui, não é? Nos dá essa segurança. O rei selou lá a pedra, Daniel não poderia sair dali, não é? E isso significa que o selo do Espírito em nós nos dá também essa segurança. Essa segurança. Está acabando. Abrimos os auxiliares. Bom, vai sem. Consigo. O selo do Espírito nos dá também autenticidade. Aquilo ali, pode deixar assim, aquilo ali é autêntico, é verdadeiro. Esse selo do Espírito então nos dá também segurança, nos dá essa autenticidade. Vamos ler 1 Reis 21. 1 Reis 21, deixa eu ver, versículo 8, é aquilo que eu havia falado sobre Jezabel. Achamos? Diz assim: então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Então ela escreveu carta e selou com o sinete do rei, ou seja, quando vissem aquela marca, aquele sinete, foi o rei quem mandou, é autêntico. Hoje em dia a gente tira um documento e vai autenticar, não é verdade? Está autêntico. Quem trabalha, esses dias eu fui pegar a ata da igreja, lá no cartório de pessoas jurídicas, então tem que autenticar. Daqui a pouco a gente vai lá, tem que reconhecer firma, né? Tem que autenticar, ou seja, está autêntico, é verdadeiro. Então eles creram. Da mesma forma, na nossa vida espiritual, esse selo é autêntico, é o selo de Deus em nós, é o selo do Espírito. Aleluia! Então nós estamos marcados, somos de Deus. Esse selo é autêntico. Deus não é homem para mentir. Esse selo nos dá segurança, nos dá autenticidade, nos dá certeza de que Deus é conosco. Aleluia! Somos o povo de Deus caminhando nesse mundo que jaz no maligno, mas o Senhor é a nossa luz, o Senhor nos guia, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos protege. Me vem à memória o povo de Israel lá no Egito, em Gósen, ficaram à parte, onde Deus protegia o seu povo, onde Deus guardava o seu povo. O selo é símbolo de domínio, propriedade, não é? Nós temos o selo de Cristo. Quando nós ouvimos o Evangelho da verdade, quando nós cremos no Evangelho da verdade, fomos selados. Glória. Não é? Fomos salvos. É tudo em segundos. Coisa de segundo. Creu, está salvo. Creu, está perdoado. Creu,
é nova criatura. Creu, nasceu de novo, está selado. Agora começa um processo que não tem fim. Enquanto estivermos nesta vida, o processo de crescimento espiritual, o processo de você negar a si mesmo. Todo dia tem que negar a si mesmo. Não é fácil negar a si mesmo. A Bíblia diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca esse olho. Não é fácil arrancar o olho. Não é o olho, não é? Mas se um mau hábito, se um costume, se um pecado te faz pecar, arranca fora isso da tua vida. É fácil? Então esse símbolo, esse selo, simboliza também domínio. Esse selo é símbolo também de autoridade. O anel do rei era sinal de autoridade. Olha, ninguém pode violar, ninguém pode mexer. Assim também, ninguém pode mexer com o povo de Deus. Amém. Ninguém pode destruir o povo de Deus. Tentaram, e tem coisas que nós não entendemos. Quando começou a perseguição da igreja, Tiago foi morto, mas Pedro, Deus livrou. Quantas vezes Deus livrou Paulo das mãos dos perseguidores? E quantas vezes Deus tem dado livramento ao seu povo, mas nós temos sabido que muitos dos seus escolhidos têm sido perseguidos até hoje. A Coreia do Norte é o país mais fechado à pregação do Evangelho. Diz que eles ainda têm lá campo de concentração e que muitos evangelhos estão no campo de concentração. Quanto motivo para a gente orar, né? Amém. E a igreja às vezes fica nhenhenhen, às vezes o irmão briga com o outro, né? E tanta coisa para nos fazer unidos, para a gente interceder. Porque a gente está aqui de mãos erguidas, mas tem gente lá talvez apanhando, sofrendo, sem comida, sem água, sofrendo e trabalhando forçado, só porque crê que Jesus Cristo é o Senhor. E quantos dariam tudo para estar num momento como esse, na congregação dos santos, na casa do oleiro, onde Deus falou para Jeremias: vá à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Lá eu falarei contigo. Aqui nós podemos ouvir a voz de Deus. Podemos ouvir a voz de Deus em qualquer lugar. Mas o Senhor tem escolhido um lugar para o seu povo congregar. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Autoridade. O Espírito Santo, ele é dado como um selo, é dado por Deus como garantia dessa herança futura do cristão. Você tem uma herança a receber. Amém? Amém. Já pensou se alguém falasse: olha, você tem uma herança, você tem um sítio. Dizem que sítio, não sei se sítio é herança ou é problema. Tem alguns amigos meus que falam assim: olha, sítio só dá duas alegrias, quando compra e quando vende. Porque você compra, depois quase não vai, e aí tem que capinar, tem que podar, né? Tem que ter um caseiro lá, porque senão, eu comprei um sítio e deixei lá. Quando você chegar lá daqui a um mês, está cheio de mato e cobra, e etc, etc. Né? Então, o Espírito Santo é dado com essa certeza. Você tem uma herança, talvez não uma herança material, né? Tem um apartamento lá do lado meu, está vazio há dois anos. A pessoa que morava lá faleceu, e aí parece que os parentes estão brigando. Mas, poxa, em vez de umidade, né? Vazio 2 anos. Podia morar lá de graça esse tempo, né? Mas você encontra muito essas coisas assim por aí. Mas talvez você não tenha uma herança material, mas a igreja tem uma herança espiritual. Oh, glória a Deus!
Só isso aí já era para você viver louvando, adorando, glorificando. Seu futuro é com Deus. Amém. É o que a Bíblia diz. Nós temos que tomar posse dessa verdade. Veja aqui, vamos a 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Você que está assistindo pela internet, pelo DVD, abra sua Bíblia. Ih, será que eu estou me ouvindo? Eu estou sem... Tá? Sem microfone. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Paulo diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Olha só, a pregação para muitos é loucura, o evangelho para muitos é loucura. Era loucura para os gregos dizer que pela morte de um homem na cruz as pessoas podem ser salvas. Que absurdo! Que absurdo! Talvez para muitas pessoas é um absurdo estarmos aqui hoje louvando a Deus, aprendendo de Deus. É um absurdo. Mas as coisas espirituais são loucuras para o homem carnal. O homem carnal não entende. É como você ir a um programa, qualquer ele, exceto os evangélicos, mas ir na televisão e falar das coisas de Deus. A pessoa não compreende, a pessoa não... O bispo sempre fala, quando você vai às vezes num programa secular, falar das coisas de Deus, parece circo. Porque as pessoas não entendem. O homem natural, ou seja, o homem que não conhece a Jesus, que não teve uma experiência com Jesus, ele não cogita das coisas do Espírito, ele não entende. É por isso que nós temos que, Senhor, abre o meu coração, para que eu possa entender, para que eu possa compreender, para que eu possa amar a Tua palavra. Abra o meu coração, porque a Bíblia diz, querido, que a fé é dom de Deus. Eu não acordei, eu vou ter fé em Jesus, eu vou ser... Não, a fé é dom de Deus, foi Deus quem me deu, aleluia. Então você tem que zelar muito bem por ela, você tem que fazer com que esta fé cresça. Tem que fazer com que esta fé desenvolva. A Bíblia diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Aleluia! E guardar o que temos recebido, guardar no coração o que temos aprendido, para que ninguém roube a tua coroa, para que ninguém roube a tua herança. Aleluia! Mas o que nós temos aqui? Então, querido, nós somos propriedade de Deus, assim como não podiam mexer lá com Daniel, porque estava o selo. Nós somos invioláveis, somos selados por Deus, temos a marca do Senhor. O apóstolo Paulo declara que ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Veja ainda em Romanos 8. Romanos 8, você já conhece de cor. Romanos 8, versículo 38. Diz assim: porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso
Senhor. Aleluia. Você estamos nas mãos de Deus. Isso nos conforta. Isso nos dá segurança. Isso traz paz ao nosso coração, porque você sabe de onde veio e sabe para onde vai. Você tem um futuro com Deus. Tua herança está nos céus, né? Fala rua de ouro, eu não sei se, né? Será que é rua de ouro mesmo? Você é só um simbolismo que João viu coisas assim tão maravilhosas que ele é rua de ouro, não é? Eu sei que vai ser maravilhoso, estando com Deus vai ser maravilhoso, não é? E é o desejo dele. Quando nós lemos a Bíblia, Deus se revela dessa forma. Ele sempre quis ter um povo exclusivamente seu, selado pelo seu Espírito, com a sua marca, para ser o seu santuário. Amém. Deus no meio do seu povo. E o mais maravilhoso disso é que Deus quer estar no nosso interior, no nosso coração. Não é esse coração que bate, né? A gente fala assim, põe a mão no teu coração. Aí a gente põe a mão aqui. Mas esse homem interior, esse coração, é o Espírito, né? É o nosso novo homem nascido de novo, que habita em nós, que a gente não vê, mas a gente sente que algo maravilhoso aconteceu conosco, que algo precioso aconteceu conosco. Somos diferentes. Então, nós podemos nos alegrar, porque nós cremos que fomos selados e naquele dia o Senhor há de nos resgatar. Volte lá para Efésios capítulo 1, a gente já vai terminar. O bispo sempre fala, quando você fala que vai terminar, termine. Efésios 1, 14. O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. Quando você dá uma entrada, você vai lá resgatar. Hoje em dia entregam em casa, né? Só quando tem aquela promoção do início do ano, você tem que carregar tudo na cabeça, né? O pessoal carregando televisão, sofá, tudo na cabeça. Né? Mas aqui diz, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, somos propriedade de Cristo. Ele virá nos resgatar. Isso é para te dar paz, segurança, certeza de quem você é. Filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Só mais um versículo, Efésios 4:30. Efésios 4:30. Mais uma vez Paulo afirma: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então fomos selados. Paulo diz, gente, não entristeça o Espírito Santo, né? Vivam em união, em comunhão, na congregação, né? Sejam fiéis, sejam unidos, sejam amorosos, aprendam a palavra de Deus, busquem mais de Deus, não entristeça o Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa fortalecer a nossa fé, mais e mais.